vida ela é assim, muitos querem, outros não querem. De fato, sempre vai ser assim. Como eu tenho ensinado para vocês, a cada dia vai ficar um pouco pior. À medida que vai passando-se os dias, os meses, os anos que se seguem, cada vez vai ficar pior. Nós veremos uma grande divisão entre pessoas que querem e que não querem. Mas eu não as culpo, e você também não deve culpar. Eu estava vendo hoje pela manhã, estava pesquisando sobre alguns países, e aí eu estava vendo sobre um país com o menor índice de religiosidade do mundo. As igrejas são vazias. Ou seja, eles abandonaram, a religião. E o que me chamou a atenção é que a grande maioria, eles agradecem a natureza, ou seja, um dia eu explico para vocês sobre isso, mas quem é a natureza? Quem é o todo? Deus. De certa forma eles continuam agradecendo a Deus. Mas agora sem uma fórmula mágica, como as igrejas ensinaram. Sem uma fórmula mágica. Eu não vou agora falar, em outro momento a gente fala sobre isso, mas eu estava olhando os dados de criminalidade, de depressão, de assassinato, suicídio, em relação aos outros países. É surpreendedor. Por que isso? Como eu tenho dito já nos últimos dias para vocês, tenho tentado ensinar aos pouquinhos, para não chocar, mas infelizmente a religião criou robôs. Robôs que aprenderam, como ovelhas. É bem como diz a religião, ovelhas. Nós somos ovelhas. Vocês já observaram uma criação de ovelhas? Eu já pude observar inúmeras vezes. As ovelhas, quando chega ao entardecer, na hora do culto lá, 7 horas, 6 horas, é aquela fila. Elas ovelhas um pouquinho mais, 4 horas da tarde. Elas fazem uma fila direito ao aprisco. Vai uma atrás da outra, elas não vão assim, aglomerada, se empurrando. Não, elas vão educadamente, uma atrás da outra. E assim também é o povo indo em direção ao aprisco. Chega de tardezinha, o povo vai em direção ao aprisco para passar a noite preso. E não foi isso que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou transcende, isso vai muito mais além. Livro de Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus, nem deseje estar com eles. Eu só vou fazer uma pergunta: quem é que já leu o livro de Provérbios aí? Porque seus pensamentos estão ocupados com a violência, e seus lábios só falam destruição. Olha aí o Marco Salomão nos ensina, como muitas vezes. Não tenha inveja dos maus. Muitas vezes, nós nos pegamos, mas o fulano está lá, faz tudo errado e está indo bem. Não tenha inveja dos maus. Bom, tem pouca gente hoje. Poderia ter mais. Aonde estão os outros? Estão em casa, dormindo, talvez não acordaram a tempo. Tudo bem. Está perdoado. Como disse Jesus. Ou não puderam vir, está perdoado. Ou será que estão com pessoas que não pensam e não falam como você? Profeta de Salomão, não sou eu que estou falando. Atente. Não tenha inveja dos maus, nem deseje estar com eles. Uma parte. Segunda parte. Porque seus pensamentos estão ocupados com a violência, e seus lábios só falam de destruição. Viu por que eu não gosto de olhar a televisão? Você já leu o Salmo primeiro?
não assenteis na roda dos escarnecedores, a base disso aqui é só um problema. Por que não assentar na roda dos escarnecedores? Não, mas Jesus mas Jesus sentava com publicanos. Ele sentava porque seus pensamentos estão ocupados com a violência e seus lábios só falam de destruição. Não estão somando nada. Afaste-se daqueles que não somam nada para você. Afaste-se das pessoas que só te colocam para baixo. Afaste-se das pessoas que não te produzem nada. Mas não afaste-se por raiva. Afaste-se porque te fazem mal. Mas se tiver oportunidade, como teve Jesus, se assente à mesa com eles, sim, e os ensine. Como eu disse há uns meses atrás, vamos na festa junina? Vamos para ser a diferença. Vamos para ser diferente ou vamos para lá tomar quentão e encher a cara? Aí nós não seremos a diferença. Seja a diferença. Pastor, estou falando de heresia, Jesus não vai. Não, Jesus não foi nas bodas de Canaã, até deu vinho para eles. Eu estou dizendo que Jesus tomou, mas deu. Não transformou água em vinho, e o melhor ainda, e ainda deu o melhor ainda. Aí havia outra festa, né? A festa lá das águas paradas, que se tremiam. Né? Aí Jesus vai lá, talvez o maior culto do ano. Jesus vai lá de novo para bagunçar o culto, para fazer a diferença. 38 anos, e o paralítico estava ali, ninguém podia fazer nada, a igreja não podia fazer nada por ele, a religião não podia fazer nada por ele. Jesus chega, quietinho, sem chamar atenção. O que tu precisa? Não, eu preciso caminhar, eu não consigo, então levanta e anda. Pega a tua cama e carrega ela. Jesus estava dizendo para ele: pega a tua cama e vai para casa. Não deixa ela ir. Leva ela para não ser notado. Mas o homem não entendeu, é claro. O que ele fez? Ele começou a correr em volta. Começou a caminhar com a cama embaixo do braço. Prontamente. Chegou os pastores e padres, né? O que tu está fazendo? Estou cumprindo uma ordem. Que ordem? Ordem de quem? Daquele homem. Qual homem? Aquele que me curou. Como assim? Tu não sabe que hoje é sábado? Não pode fazer trabalho, tu está carregando a cama, tu está fazendo força, tu está fazendo trabalho. Hoje é sábado, olha a religião. Olha o que a religião faz. Tu vai ser amaldiçoado, talvez. E se eu fosse aquele homem que dizia maldição, eu vivi por 38 anos em cima de uma cama e agora ele me libertou. E esse que me libertou diz: carrega a tua cama, e eu estou aqui cumprindo, estou carregando porque ele me deu vida. Aí chega Jesus e diz para você: vai. Diz para mim quantas vezes você escutou: sai daqui, sai dessa cadeia, sai desse aprisco. E você: não, meu pastor vai ficar bravo, meu pastor diz que eu tenho que vir toda a santa ceia, que eu preciso estar aqui, eu tenho que ser presbítero, eu tenho que ser diácono, eu tenho que ser leigo. Hoje eu estou de mal com a vida, mas eu tenho que estar lá com o meu uniforme lá para servir o Senhor Jesus. Quem é que fala mais alto? Diz para mim quem é que fala mais alto. Como eu falei esses dias, é a política ou é a religião? O político sofre impeachment. Vocês já viram o pastor sofrendo impeachment? Vocês já viram manifestação da igreja para tirar o pastor da igreja? Mas a manifestação do povo para tirar o prefeito, o político, o vereador? Então qual é que sofre mais? É a religião ou é a política? Qual é que tem mais poder? É a religião. Não existe nada com mais poder do que a religião. Pela sabedoria, a casa é edificada. Pelo entendimento, ela se firma. E pelo conhecimento, seus aposentos se enchem de todos os tipos de coisas caras e prazerosas. Olha aí o grande Salomão escrevendo. Talvez você não perceba, mas tem um delta aqui. Olha aí, ó. Versículo 3, 24:3. Pela sabedoria. O que é sabedoria? Sofia, conhecimento.
Sabedoria. Pela sabedoria, pelo conhecimento, pela luz, a casa é edificada. Como que você edifica a casa? Eu tentei aprender, mas confesso que não consegui. Eu fui fiel o tempo todo aos meus limites. Eu nunca fui um servo infiel. Digo isso com orgulho, porque tirei sabedoria disso. Porque eu fui fiel durante 5, 6 anos e nunca edifiquei a minha casa. A minha casa continuava cheia de mato. Talvez eu não vou conseguir ler até o final, mas você lê em casa, observa em casa, você vai ver, lá no finalzinho do 24, você vai ver que o mato, o brejo que está na tua casa é culpa tua. Não é culpa do teu pastor, não é culpa do teu vizinho, dos teus parentes, não é culpa do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. O brejo que está no teu terreno, no teu pátio, é teu. A culpa é tua. Você foi desleixado. Está lá no final do Provérbios. Você está pronto para escutar isso? Para ser confrontado? Porque é isso que a Bíblia nos fez. Esse foi o presente que Deus nos deu. E é pela sabedoria que a tua casa é edificada. Não é pela servidão. Você consegue entender isso? Não é por você ser batizado. Não é por você praticar a Eucaristia. Não é por você praticar um ritual. Não é por você praticar uma ceia. Não é por você ler a Bíblia. Não é por você jejuar. Não é por você orar. Senão Deus seria hipócrita. Ensinaria uma coisa para uns e outra para outra. Senão ele não seria uma balança justa. Nós precisamos entender que Deus é o zero. Jesus é o zero. Veja que nem tem lá nos números romanos, porque ele não está lá. Jesus, ele é o zero. Ele não é nem mais nem menos. Ele é a medida perfeita. O zero, ele não tem começo nem fim. Ele simboliza a eternidade. É tempo de aprender. É tempo de aprender que Deus não é bem nem mal. Deus é neutro. Lembra lá das células? Um elétron, prótons e nêutron. Deus é neutro. Ele é zero. E nós precisamos equalizar. Nem mal, nem bons. Temos que ser neutro. Zero. Lembra? Como é que você é neutro? De boca fechada. Por isso ele disse: sede rápido ao escutar. Porque é pelo ouvir que você aprende. Mas sede tardio ao falar. Porque é falando que você se arrepende. Rapidamente. Por ter falado aquilo. Então, pela sabedoria, a casa é edificada. Primeira perna do delta. Pelo entendimento, ele se firma. Você vai criar uma barreira. Por que Pedro era o primeiro tijolo da construção? E depois se seguiu hoje cada um de nós é um tijolo da igreja de Cristo, da igreja perfeita. A verdadeira casa de Deus. Essa semana eu me obriguei, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu me obriguei. Sabe o rapazinho aquele do YouTube lá um rapazinho novinho, aquele que fala bastante das profecias lá. Conhecimento profundo. Mas o tempo todo, a casa de Deus, a casa de Deus, a casa de Deus, a casa de Deus. Essa semana eu me obriguei a botar para ela, porque eu nunca leio Crônicas. Com toda a educação, eu não estou criticando. Gosto muito dos teus vídeos, assisto bastante. Mas eu nunca leio Crônicas e Samuel. Porque você fala o tempo todo a casa de Deus. Lê lá. Para você entender que a casa de Deus somos nós. É tão simples. Às vezes eu preciso de um chacoalhão mesmo. Todos nós precisamos disso. Por isso nós precisamos estar reunidos. Esse é o único fundamento de nós estarmos em
famigerada igreja, né? Nós estamos aqui para que uns exortem os outros. Daqui a pouco o pastor está pendendo muito para um lado, vai chegar um irmão e vai dizer: ó, pastor, é o seguinte, ó, isso vai me ajudar. Da mesma forma que eu vou exortar vocês. E vai ajudar vocês. Esse é o propósito. Esse é o sentido. Claro, não fique triste se você ir lá e falar para o seu irmão. Não, tudo bem. Mas não, porque cada um tem o seu entendimento. E junto formamos o todo. Porque quem tem que dar a direção é o cabeça. Nós não precisamos de um líder. A partir do Tetelestai, a partir da morte de Jesus, não precisamos ter um cabeça sobre nós. Porque o único cabeça é Ele, é Jesus. Não precisamos ter um Abba, ter um Pai, porque nós temos o Pai Celestial. Temos aquele que criou os céus e a terra. Aquele que se fez carne, esteve entre nós. Não precisamos de um pastor, de um padre, de um presbítero. Não precisamos de ninguém para nos guiar. Não precisamos de mais, não precisamos de guias. Mas claro, precisamos sim estar em união. Precisamos sim ter alguém que nos exorte. Porque conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se não tiver alguém que nos exorte, se não tiver alguém que nos ensine, enquanto ainda não temos todo o conhecimento e teremos quando chegar na eternidade, se não tiver alguém que nos ensine, facilmente nos perdemos. Então, por isso precisamos de alguém que nos ensine, mas não alguém com um título. Como eu disse, né, em Mateus 23, se as pessoas entendessem o que de fato diz em Mateus 23, jamais sairiam de uma nação para outra. Por quê? Se lá na Índia, na China, eles não aceitam a Jesus, não tem problema. Paulo já evangelizou o mundo inteiro na época dele, em 32 anos. A verdade já chegou até eles. Se eles não aceitaram, porque não quiseram. Deus, então, em segunda instância, irá privar o coração deles. Agora, Mateus 23 diz que quando nós saímos daqui para ir lá, quando nós atravessamos rios e mares, atrás de um prosélito, atrás de um membro para a igreja, nós tornamos aquela pessoa 2 vezes mais filha do inferno do que nós, porque nós já somos filhos do inferno. Foi Jesus quem falou. Abre lá Mateus 23, você vai ver. Não sou eu que estou falando, eu não falo por mim, eu leio a Bíblia. De forma que vocês vejam as palavras dele. Aquele que sai correndo pelas ruas, tentando conquistar um discípulo, ainda se fosse discípulo, né? Mas tentando conquistar um membro, trazer um membro, um novo convertido, um novo membro para a igreja. Quantos nos ensinaram isso? Está lá, Mateus 23. Tu torna aquela pessoa 2 vezes mais filha do inferno do que você, porque Jesus nunca mandou tu fazer isso. Ah, mas lá em Mateus 28, 20, 19, 20, diz para ir de evangelizar o mundo inteiro. Vai estudar. Vai ver se é aquilo mesmo que está escrito lá. Eu falei no começo. Quando Constantino tornou, junto veio o leão, apodrecer aquilo que é certo, aquilo que era verdade. E de mais a mais, Jesus mandou fazer discípulo. Discípulo é, eu faço assim, e entendo que é o modelo de Cristo. Se você entende da mesma forma, faça igual eu estou fazendo. E vai indo, vai fazendo. Não, eles não querem que tu faça igual a eles, para não ser maior do que eles, mas querem que tu fique ali, debaixo da barra da saia. Querem que tu fique ali, debaixo da barra da saia. Por quê? Porque ali tu fica sustentando isso. Muito poucos são aqueles que querem que o povo saia da ignorância. O maior deles era Jesus. Foi o que mais ensinou. Pela sabedoria, a casa é edificada. Então, você só constrói a sua casa pela sabedoria, tendo conhecimento, tendo sabedoria. Então, esquece os rituais, esquece o proselitismo, esquece o dogmatismo.
Esquece rituais litúrgicos. Isso não edifica a tua casa. A edificação da casa, a construção da casa. A casa de quem? A casa de Deus. A igreja, pastor? Não, você, como templo do Espírito Santo. Quer que Deus habite dentro de você? Daqui a fórmula mágica. A fórmula mágica é essa. Tenha conhecimento, que daí você faz a casa. Mas depois de fazer a casa, antes de você morar nela, você tem que botar janela. Você tem que fazer um muro à volta para os ladrões não te assaltarem. E depois tem que trazer vida para ela. 3 etapas. Ó, primeiro passo, pela sabedoria a casa é edificada. Segundo passo, pelo entendimento ela se firma. Pelo entendimento você faz muros ao redor. Você se protege. Você ora dia e noite. O que é oração? Desejo. Desejo de quê? De bem. Seja zero, seja neutro. Deseje o bem o tempo todo. Mas não demais. Porque daí você não será zero. Você começará a aprender. Não, eu vou sair, vou ajudar todo mundo. Aí você sai ajudando todo mundo. Daqui a pouco nem você se ajuda. Aí você já não é mais o zero. Está entendendo isso? Não, eu não vou ajudar ninguém porque tu vem. Todo mundo vem crucifica. Eu não vou ajudar ninguém. Você não é mais o zero. Você perdeu do outro lado. Constantemente nós perdemos. Ou para a direita ou para a esquerda. E precisamos estar de pé. Precisamos estar firmes. Então é pelo entendimento. Você aprende, depois entende, para poder construir e guarnecer a sua casa. E pelo conhecimento, seus aposentos se enchem de todos os tipos de coisas caras, prazerosas. Ou seja, pela sabedoria, você constrói a sua casa. O homem sábio edifica a sua casa na rocha e não na areia. Você consegue começar a entender as Escrituras, entender a linguagem de Jesus? Jesus falou a mesma coisa que Salomão. Salomão falou a mesma coisa que Jesus. 1000 anos. Sabedoria. O homem sábio edifica a sua casa na rocha. E o vento vem e não a destrói, porque tem proteção. E ela está firmada na rocha. Estou lendo a tua Bíblia, estou lendo Provérbios. Pelo entendimento, eu leio, eu entendo, então eu me torno firme. O que te dá firmeza e não constância? O que te dá firmeza e não te deixa embalar de um lado para o outro? O conhecimento e o entendimento. E como é que você pega agora e mobília essa casa? Traz o Espírito para morar nela, deixa ela bonita, adorna ela, para que o Senhor more nela. Aí, ó, completando o delta. Pelo conhecimento, seus aposentos se enchem de todos os tipos de coisas caras, bonitas, daquilo que é necessário. Pela sabedoria, por ser sábio e escolher o que é certo, você constrói a casa. Pela consciência, por ser consciente, você guarda a casa. E pelo conhecimento, adquirindo conhecimento, você começa a mobiliar a casa. Você começa a adquirir para si. Sim, o sábio é forte. Sim, o homem de conhecimento cresce em poder, pois com a estratégia inteligente você faz a guerra e com muitos conselheiros vem a vitória. Veja, como que você vai vencer a guerra? Sozinho. Como que você vai sair da condição que está? Sozinho. Viu a importância de nós estarmos juntos? A importância de nós estarmos unidos, de nós sermos família, de nós conversarmos uns com os outros. Porque ouvindo o conselho do outro, que você consegue sair a vitória da guerra. Consegue a vitória da guerra. Vou apurar um pouquinho para orar. Mais 5 minutos só.
A sabedoria é elevada demais para o tolo. Ele não sabe o que dizer às portas da cidade. A sabedoria é muito elevada. O tolo, ele não busca sabedoria. Então quem é que não busca sabedoria? O tolo. Se você não busca sabedoria, você o quê? Não sei dizer. E aí, quando chegar lá no final, você só abrir a tua mente, quando chegar lá no final você vê que o pátio cheio de breja é culpa sua. Você vê que a sua vida bagunçada é culpa sua, não é culpa do seu pastor. Lembra que tinha me perguntado no estudo? Estou te respondendo. A tua vida bagunçada é culpa tua. Ou seja, você não parou a errar. Está lá no final do Provérbios 24. A sabedoria é elevada demais para o tolo. Ele não sabe o que dizer às portas da cidade. Aquele que planeja fazer o mal, as pessoas chamam de criador de intrigas. É a Bíblia que está falando. Aquele que planeja fazer o mal. Quando você tem um pensamento negativo, quando você envolve em fofocas que não são verdadeiras, quando você fala das pessoas, fala algo que não é verdadeiro, as pessoas chamam de criador de intrigas. O que é intriga? Divisão. O que é divisão? Diálogo. Então, você é o quê? Quando gera a intriga, um diálogo. Os maus projetos do tolo são pecado, e o povo odeia escarnecedor. Os maus projetos do tolo são pecado, e o povo odeia o escarnecedor. Salomão está falando diretamente de Deus. Deus odeia os maus projetos. Deus odeia. Eu vou aqui. Se você vacila no dia da angústia, sua força é, na verdade, muito pequena. Sim, liberte os que estão sendo arrastados para a morte. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Se você vacila no dia da angústia, ou seja, se quando você é crivado, você vacila, você não serve para o reino. Foi Jesus que falou isso. Não tem como eu entrar agora pelo tempo, mas você já sabe disso. Foi Jesus quem disse isso. Se no dia em que você é crivado, no dia em que você escuta a verdade, você vacila, você não serve para o reino. Sua força é, na verdade, muito pequena. Ou seja, você pensava que era convertido, você pensava que conhecia Cristo. Estou falando para vocês, mas para mim também, claro. Não entendam mal. Sim, 11. Olhe, preste atenção. Sim, liberte os que estão sendo arrastados para a morte. Você não salvaria os que estão prestes a morrer? Se você diz, não sabemos nada sobre isso, não perceberá aquele que pesa os corações. Se nós conseguíssemos entender isso aqui. Agora redobre essa atenção. Rapidamente. Estamos correndo. Se você, eu digo isso para você, deixa o teu irmão lá. Falei para você essa semana. Está aqui, a resposta da pergunta que você me fez. Se o teu irmão, teu amigo, teu conhecido está lá numa doutrina lá, que você sabe que está levando ele à perdição, e você tem a oportunidade, você passa por ele e tem a oportunidade de ensinar a verdade, tem a oportunidade de ensinar o que é certo a ele, não o faz. Assim Deus fará contigo no dia do juízo. Deus também não fará questão de você. Aqui está na tua Bíblia, eu vou ler de novo. Versículo 11. Sim, versículo 11. Sim, liberte os que estão sendo arrastados para a morte. Liberte os que estão sendo arrastados para a morte. Uma missão para ti. Continuando.
você não salvaria os que estão prestes a morrer? Ou seja, você não ajudaria uma pessoa que sofreu um acidente ali, está prestes a morrer, você não correria, não ajudaria ela? Pois é, essas pessoas também estão prestes a morrer, porque se Jesus voltar naquele momento, ou se eles morrerem naquele momento, eles deixam de existir. Então a missão é tua também, de ajudar essas pessoas. Seguindo, versículo 12. Se você diz, não sabemos nada sobre isso. Se você diz, pastor, eu não tenho nada a ver com isso não é problema meu. Ele está lá, é problema dele. Não. Eu não posso ir lá, eu acho antes um monte de coisa. E acho proselitismo também, eu ir lá, que nem urubu, ficar rondando e tudo mais. As pessoas de outra igreja para trazer para a igreja, eu acho, o cúmulo isso. O que eu faço? Hoje ganhamos mais um inscrito no canal, graças a Deus. Fiquei feliz. Então, ou seja, o canal está crescendo devagarzinho. Tem muito mais visualizações, muito mais pessoas, e eu olho pelo tempo de rodagem dos vídeos lá também. Tem muito mais pessoas assistindo do que inscritos, mas tudo bem. Tudo bem. Tem pessoas também, não vou dizer que estejam, mas os áudios ali que eu estou botando na comunidade, começando de novo ali, sobre a Bíblia, tem várias pessoas que eu mando, para quase toda a minha agenda ali. Ontem eu fiz uma seleção, ontem à noite eu parei de mandar para alguns, deixar, se eles procurarem eu mando, senão deixa assim. Mas vocês não têm noção da quantidade de pessoas que mandam a resposta de volta, que manda. A mãe não manda, mas eu gosto todo dia. Sim, exatamente, olha. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que mandam a resposta de volta. Entendeu? Então isso me alegra o coração, por quê? Porque eu sei que eu não estou ali fazendo prosélitos. Eu não estou ali tentando trazer alguém para a igreja, não. É tanto que eu ressalto várias vezes, não sei se naqueles ali que eu já mandei, eu te ressaltei, mas ao longo de sempre eu falo isso. A minha intenção não é trazer para a igreja, é cumprir isso aqui, é ensinar a verdade, para que as pessoas acordem. E aí Deus guie eles para onde Ele quiser. Você está entendendo isso? Sim, aquele que preserva a sua vida, o saberá. E retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, se você tem a sabedoria, se você tem o conhecimento, você ajuda a todos que se permitem ser ajudados. Você consegue ajudar a todos. Não é ajudar o mundo inteiro, mas pelo menos aquele que está à sua volta. Isso é amar o próximo. Porque quando você vê alguém perdido, ou seja, um acidente de carro não pode tirar a vida. Engana-se quem pensa isso. Um ladrão entrar e dar um tiro na pessoa não pode tirar a vida. Engana-se quem pensa isso. Foi Jesus quem falou. Vocês têm que ter medo, não é dos mortos que não podem fazer nada, e coisa e tal, nem dos vivos. Vocês têm que ter medo do Pai lá de cima, porque esse sim pode dar ou tirar a vida. Então pratique a verdade, porque isso dá a vida. Se no meio tempo alguém chegar e tirar a tua vida, glória a Deus. Você nasceu de novo. De verdade, agora você nasceu. Você está com Ele. E acabou o crime para você, acabou o holograma. Você já está lá esperando os outros. Você consegue entender isso? Agora, se você estiver no erro, na falha, no engano, e acontecer alguma coisa, apague. É como uma vela que apaga. Você deixa de existir. Isso é o inferno. O inferno é deixar de existir. Seguindo. Meu filho, coma mel, porque é bom. O favo é doce. E seu paladar. E eu não vou entrar nessa aqui, porque é muito complexo. Mas eu tive muito com mel. Tem um amigo que comeu as páginas da Bíblia enroladas no mel. Tudo por ignorância. Por não entender as Escrituras, não entender o que Salomão está falando. Eu só não vou explicar essa parte do mel para vocês, porque é muito complexo. Mas esse capítulo todo é de um conhecimento extraordinário. Toda a Bíblia. Vou ler bem. Sabia que assim é a sabedoria para a sua alma?
Se você a encontrar, terá um futuro e sua esperança não será frustrada. Só resumindo, se o que você dá, se você come mel, que é doce, o que acontece? Você sente, né, aquele doce descendo. Se você comer um limão que é azedo, você sente aquela angústia, aquele negócio azedo descendo. É mais ou menos assim. A comida que você dá para a sua alma é o que reflete. O que os teus olhos estão olhando? O que você está dando para a tua alma? Qual é o alimento que você está dando para a tua alma? É a palavra? Por isso ele disse, medita dia e noite. Não é nos mandamentos, não é na liturgia. Medita dia e noite em ser o zero. Medite dia e noite em ser o bem. Em fazer o bem, em praticar o bem, em praticar a verdade, em praticar a justiça. E você será cheio de justiça. Foi isso que Jesus ensinou. O homem rico, sempre cito ele, era cheio de justiça. Jesus disse, você é um santarrão, você já é um quase santo, então. Você pratica todas as escrituras, como ele disse praticar. Então só te falta uma coisa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ajuda os necessitados. Aproveita a riqueza que tu ganhou, a riqueza que tu tem, que não é tua, porque tudo é dele. Aproveita e ajuda o pobre, então. Ajuda os necessitados. Aí não dá, né? E aí? Que proveito tinha ele? Nem. Aí Jesus foi obrigado, mais uma vez de cantinho, dizer, olha, muito poucos são os que vão entrar no céu. Por quê? Porque não querem ajudar os próximos. Só pensam em si mesmo. E isso é ego. Ego é diabo. Ego é divisor. Não espreite como um bandido a casa do justo. Não destrua o lugar onde ele vive. Ou seja, não invente aquilo que não é verdade. Porque ainda que caia 7 vezes, ele se levantará. E o ímpio é que cairá na angústia. Não precisa nem explicar isso aqui, né? Mas é muito mais profundo. Não se regozije quando o seu inimigo cair. Não alegre seu coração quando ele for humilhado. Porque o Senhor poderia vê-lo e desagradar-se, desviando dele sua ira. Ou seja, ter esse poder, conhecimento, intenção, motivação, desejo. Não se estressa por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do ímpio, porque os maus não têm futuro. A lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, não se envolva com revolucionários, mas tema a Deus e ao rei, pois o desastre deles aparecerá repentinamente, e quem sabe que ruína Deus e o rei podem causar. Ou seja, quem pode tirar da tua vida é ele. Portanto, não procure guardar a tua vida, procure ajudar o próximo, procure ser bom. Eu vou ler lá no final, para encerrar, 29. Não diga, farei a ele o que ele fez a mim, retribuirei conforme merecem seus atos. Deus abomina isso. Por isso Jesus disse, se te bater na face direita, dê a esquerda. Ele está falando 1000 anos depois de Salomão, ele está falando a mesma coisa que Salomão falou 1000 anos antes. Salomão era o próprio Cristo tipificado, era a sombra, a alegoria do próprio Cristo. Ensino isso também na aula 5 lá, já vimos isso. Salomão era sim, de fato, ele não era aquele que construiria o templo, mas ele era de fato uma sombra, pacífico, shalom, uma sombra de Cristo. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do insensato. Havia vegetação e cardos por toda parte. O solo estava coberto de urtigas, e seu muro de pedra estava quebrado. Olhei e meditei naquilo. Vi e aprendi esta lição. Eu me deitarei um instante aqui, descansarei um pouco mais ali.
cruzarei os braços para dormir um pouco mais. A pobreza virá marchando, e a escassez o abaterá como um soldado invasor. Amém? O que Salomão está dizendo? Passei pelo campo do preguiçoso. Essa palavra de Salomão. Olhei o brejo, estava dessa altura. A culpa de não orar mais é do pastor. O pastor que disse que não precisa mais botar o joelho no chão para orar. Não, a culpa é tua. Por quê? Você só botou para fora o que estava dentro. Você só não tinha vontade de orar e aproveitou a ocasião para não orar mais. Mas se você entender que oração é desejo, você entende que você precisa orar 24 horas por dia. Se Jesus ele disse, Jesus, não toma as palavras de Jesus. Jesus ele disse, se antes para roubar você precisava ir lá e pegar, hoje para roubar basta ter vontade. Se você levar ao Keter, já será manifestado pelo Malhut. Se você levar, isso é a árvore da vida. Se você levar a cabeça, tudo que você eleva a cabeça é os teus pés que te conduzem. Keter, coroa, Malhut, terra. Primeiro no mundo espiritual, depois no mundo físico. Então, se você não ora mais, a culpa é sua. A culpa não é minha. Eu só te ensinei a verdade. E você que estava lá dentro, já naquilo, eu tenho que orar, eu vou orar. Você só deixou de fazer aquilo que você já não fazia. Porque não fazia para Deus, fazia para si mesmo. Aprenda a orar de verdade. Oração é desejo. Comece a desejar o bem dentro de você 24 horas por dia. E você está orando 24 horas por dia. Isso é oração de verdade. Isso é a oração que Jesus ensinou. Não é a oração que a igreja te... A oração que a igreja te ensinou é meter a cara no chão e ficar... Eu já disse para vocês, lá os muçulmanos são os mais santos do mundo. Porque não tem ninguém que ore mais do que eles. Que fica com a cara no chão. Não, mas pastor, não é oração, é culto a Allah. Vai descobrir quem é Allah. Vai lá estudar, ver quem é Allah, se não é o mesmo teu Deus. Para eles, na doxia deles, é a mesma coisa. Vai ver quem é que fez Allah, se não foi o próprio Deus lá em Gênesis 10, Gênesis 11, as 72 nações. Então Salomão está dizendo que passa pelo campo do preguiçoso e vê o brejo. Olha, o muro está lá em ruínas. Olha, a casa não está pintada, está desleixada. Está tudo desleixado. E aí o que acontece? Ele olha para um lado e vê lá o preguiçoso lá. Vou dormir mais um pouquinho. Aí ele olha lá o outro, vou me escorar aqui mais um pouquinho. Ele olha o outro, depois mais eu capino. Não, daqui a pouco mais eu faço. Quem é que ele diz que está vindo a trote? Quem é que está vindo a trote? A pobreza, a miséria está vindo a trote. Então, a culpa é minha ou a culpa é de vocês? A culpa é nossa ou nós culpamos outro? Claro, né? Se vocês nunca perceberam, acabando, já encerrando, eu vou ensinar para vocês. A culpa é do diabo, não é assim que a religião nos ensinou? Maldito diabo que trouxe lá o devorador, que trouxe lá para vir para a minha casa, vamos dizer, veio e veio o devorador. Não, você não cuidou das suas finanças, por isso veio o devorador. Pastor, mas eu não levei meu dízimo para a igreja, então o devorador me pegou lá, o diabo me pegou lá, a conta do banco, a conta sei lá do quê, da loja. Não, você que gastou demais, você que não soube cuidar do seu salário, você que foi preguiçoso. Você que foi preguiçoso, talvez, em vez de andar ali, andar 1 quilômetro a pé com teu irmão, como ele disse, ele te convidar para andar 1 quilômetro, não é de 2, é de 3. Não, você preferiu ir de carro, gastando gasolina. Quem é o preguiçoso? Entendeu? Eu faço isso também. Meu bate lá, a grana está alta. Depois eu corto. A grana está alta, tá vendo? Ou seja, a pior coisa que eu posso fazer, e alguns hipócritas fazem, mas a pior coisa que eu posso fazer, e alguns pastores fazem, é eu pregar para vocês e não para mim. E a pior coisa que eu posso fazer é querer só marretear vocês. Não, eu tenho que falar a verdade que vai servir para vocês. Né? Isso é o Evangelho. Olha o que Jesus disse para os apóstolos: façam o que eles dizem,
mas não façam o que eles façam. Imagina se eu estiver pregando só para vocês. Aí Jesus vai falar isso para mim. Vocês façam o que ele está dizendo, porque o que ele está ensinando é verdadeiro, é a palavra. Mas não façam o que ele faz, porque o que ele está fazendo não é certo. Então, eu estou pregando. Por isso que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Exatamente, eu estou pregando para nós todos. Eu estou pregando para nós todos, estou falando para nós todos. Organize a sua vida. Não culpe o diabo, não culpe Deus, não culpe ninguém. A culpa é sua. Você precisa ser o zero, você precisa ser o centro. Entendeu? E praticar o bem. Jesus dentro. O bem é dentro. Amém?